Voltamos, tranquilo, né? Código de ética, você já viu que vai gabaritar. Oba! Tomara que queira as questões de ética, porque eu vou conseguir gabaritar, vou conseguir questões na prova, né não? Mas ó, essa questão aqui, qualquer um acerta, tá bom? Isso aqui não é mérito não, mas vamos lá, né? Caiu na prova, quero que você esteja atento. A pena aplicável pela Comissão de Ética ao servidor público do Poder Executivo Federal, prevista no Decreto 1171, será de, olha lá, censura, suspensão, demissão ou exoneração. Pelo amor de Deus, hein? Exoneração não é penalidade em lugar nenhum. Exoneração, lógico, perde o cargo, é verdade, mas não significa, não é em consequência da imposição de punição. Demissão, penalidade máxima aplicável ao servidor ativo, ok? Demissão, penalidade máxima ao ativo. Suspensão, penalidade branda aplicável em regra segundo o Estatuto, Lei 8.112, ao servidor efetivo, ok? E censura, sim, censura é a penalidade aplicável pela inobservância das condutas do Código de Ética, impostas no Código de Ética pela Comissão de Ética. Censura. Muito, muito fácil, né? Ó, essa questãozinha, bolinha para não zerar. Vamos lá para mais um desafio. De acordo com as regras deontológicas constantes do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o nome imenso, não é não? Código de Ética Federal, Servidor Federal. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de... Já falamos disso, né? Pode faltar no serviço público? Não. Uma aluna me perguntou, Claudete, tem que trabalhar todo dia? Meu filho, tem, sim. Tem que cumprir o horário? Claro, claro que sim. E não vai achando que é diferente, não. Tempos são outros, hein? E aí, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de atitude individual sem ressonância coletiva. Tá certo isso? Sem ressonância coletiva, não. Tem reflexo, traz reflexo, né? Provoca desordem nas relações humanas. Então, que história é essa que não tem ressonância coletiva? Tem sim. Porque assim, as pessoas, elas têm uma mania muito feia, né? Quando o outro, o vizinho, né, o colega, está sendo beneficiado, aí a pessoa quer igual. Mas quando o colega está lá sofrendo horrores, né, sendo perseguido, ou né, todo atarefado, aí ninguém pleiteia o tratamento igual, né? Pois é. Não quer tratamento igual? Não é? Então pronto, vamos embora, meu filho. Lógico, tem que respeitar somente as desigualdades, as necessidades especiais, não é isso? Máximo da isonomia, tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais? Claro que sim, né? É por isso que existem aí direitos, concessões, por exemplo, uma pessoa que precisa cuidar de uma pessoa da família, que pode ter um horário especial, pode, existem fundamentos para isso, fundamentos legais, mas é por conta da isonomia de tratamento, ok? Vamos lá. A ausência injustificada do seu local de trabalho, né, traz desconforto momentâneo para o administrado. Momentâneo para o administrado? Não, o administrado é aquele cidadão que vai lá buscar o serviço público, aí chega lá e fala assim, olha, o colega não vem não, sinto muito, volta aí amanhã para ver se ele está aqui para atender o senhor. Senhora, momentâneo? Provoca inclusive dano moral, ok? Às vezes a pessoa, sabe, você não imagina o sacrifício que algumas pessoas precisam observar, sofrer para cumprir uma... Exemplo, eu já intimei algumas testemunhas para comparecer em audiência, né, que elas não tinham dinheiro da passagem. Eu assim, por que a senhora faltou à última audiência? Porque eu não tinha dinheiro de passagem, minha filha. Não tinha dinheiro de passagem. Eu já dei dinheiro de passagem
de ida e volta. A senhora vai, chega lá, a senhora vai pegar a volta, para poder a testemunha. Não sou eu, não. Não sou só eu, não. Para a senhora pegar o seu dinheiro de passagem de volta. É muito importante que a senhora compareça. Eu já realizei condução de mãe e filho, que também não tinha dinheiro para comer. Né? Vamos lá, vamos almoçar juntos. É isso. O povo é carente de recursos e outras coisas mais, entendeu? Então, esse desconforto não é momentâneo. Pode sim provocar dano moral ao usuário. Vamos olhar para as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente fica sempre olhando para o nosso umbigo, olhando para os nossos probleminhas, no nosso mundinho, e olha, só olhar para o lado, que a gente vai perceber que o nosso problema, poucas pessoas têm problema, a maioria tem contratempos, dissabores, entendeu? Problemas, de verdade, poucas têm. E às vezes a gente não enxerga isso. O servidor tem que estar consciente disso. As pessoas precisam ali do seu desempenho funcional. Provoca a sua ausência desmoralização do serviço público? Com certeza. Desmoraliza, né? Temos essa plena consciência e essa vivência. Quantas vezes a gente não já ouviu falar assim, igualzinho serviço público, trabalha quando quer. Poxa, não é assim não. Não é assim. Não deve ser assim. Provoca reparação justa por parte do cidadão. Eu já até estou perdido aqui no enunciado, né? A ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de reparação justa. Inclusive. Está dizendo coisa com coisa a criatura aqui, né? É fator de desinformação do servidor faltoso. Aí ele não sabia que não podia faltar. Por favor, né? Como assim? Você não estuda? É por isso que estão cobrando aí em concurso público cada vez mais regras, né? Para quê? Para que o servidor chegue lá bem informado, muito informado. Ok? Eu sou do Judiciário do Rio de Janeiro, né? E eu lembro, olha só, uma grande mudança aconteceu. Eu lembro quando eu cheguei lá, nós temos que calcular custas. O quê? O que é isso, custas? No último edital, cobraram a matéria, custas. Por quê? O que se quer é que o servidor, noções de custos, né? O que se quer é que o servidor, aquele que quer servidor daquela instituição, já chegue ali, olha, com algumas informações. Não é? Vai chegar lá do zero. Não. Já chega lá com o básico. Tá certo. Perfeito. Mais uma questão. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, né? Código de Ética do Federal, constitui vedação. Vamos procurar. Já viu que isso cai muito, né? O que é vedação? O que é dever? Vamos lá. Constitui vedação ao servidor público. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Tá certo isso? Isso é uma vedação? Não. Isso aí é um dever, manter-se atualizado, né? Ok? Claro, apesar desse, já falei disso, né? Da alteração constante, o servidor tem que estar antenado, acompanhando sempre normas, atos normativos, leis. Sabe que no Brasil a alteração legislativa é constante, tem que estar antenado, ok? Isso aqui é vedação? Não, isso aqui é um dever do servidor público, não uma vedação. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. É vedado ao servidor ter a consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos? Não, é dever do servidor ter essa consciência, ok? E esses princípios éticos devem se materializar na adequada prestação dos serviços públicos, ok? Você vai sim prestar um serviço público, você vai atender a um pedido de alguém,
ok? Muitas vezes essa pessoa já está ali aguardando isso há muito tempo. Olha, assim, é uma recompensa imensa você olhar, sabe, para uma pessoa e ela fala assim, meu Deus, eu estou esperando isso há tanto tempo, você solucionou para mim. E às vezes o que você fez em termos, no aspecto funcional, não é nem tão grandioso. Assim, não, mas eu só cumpri o meu dever. Mas às vezes não é porque o outro colega fez mal, não. Às vezes o sistema trava, sabe? Não é isso. A maioria das pessoas já passou por isso, precisando de uma atividade, de um serviço público, e vai buscar e bate na trave, e volta, e porta fechada, e não é? Ok? Então, olha só, você vai estar do outro lado. Você vai passar o que eu já passei e eu passo, né? De chegar assim, poxa, obrigada, você resolveu. Quando às vezes me ligam ou me procuram nos plantões, oficial, olha só, tem um mandado que está com você para você fazer a citação do réu tal, olha, esse réu não é fácil, ele se esquiva. Você, olha só, eu já citei, eu já fiz. Eu já consegui. Lógico, não é sempre. Às vezes eu não consigo, não. Às vezes não dá, não. Tem casos e casos. Mas já aconteceu isso várias vezes, né? Então, assim, nossa, muito obrigada. Puxa, caramba, eu achei que ia demorar. Isso é muito legal. Então, é um dever do servidor ter essa consciência dos princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. O que mais? Ser em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração ao código de ética de sua profissão. É um dever ser conivente com o erro? É uma vedação, claro. É uma vedação. Olha, então, resposta letra C. Vamos ver se é a letra C mesmo? Lógico que não pode ser conivente com o erro. Lógico que não pode ser conivente com a infração. Nem precisava estar escrito isso, né? Conservar limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. É um dever, né? Dever do servidor, é um dever do servidor. Deve o servidor conservar limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, né? Como eu digo, precisava estar escrito, tem que deixar tudo limpinho. Pois é, só aquela máxima, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Não é porque tá na pobreza que tem que estar na sujeira. A pobreza nem sempre é uma opção, a sujeira é. E olha, e eu tô dizendo isso, inclusive para os catadores de lixo. Eu já conheci uma senhora aí na minha vida, né, de rua, né, de trabalhar na rua, catadora de lixo, que a casa dela era um capricho, né? Lógico, ela tinha um uniforme para enfrentar os lixões, e, infelizmente era a opção que ela tinha, mas a lixeira, a sujeira ficava lá no trabalho dela. Inclusive as coisas que ela conseguia lá no lixão para reaproveitar em casa, tudo muito limpo, muito adequado. Pobre, humilde, reciclado, eu sei. Mas limpo, organizado, perfeito, entendeu? E eu já tive em casas montadas em que uma camisa foi jogada no encosto do sofá. Sabe quando você, ainda mais homem, né? Faz isso direto. Chega em casa, tira a camisa, lá no sofá. A mulherada odeia isso, odeio isso. Aí a criatura larga aquela camisa lá e não tira. Alguém lá tem que tirar, né? Pois é. Tá rindo? Porque está... Ou você passa por isso ou você faz isso. Aí, nessa casa que eu fui, eu fiquei impressionada. Por quê? Tinha uma crosta, assim, no encosto do sofá, de sujeira. E eu vi que se levantasse aquela camisa, estava branquinho, limpinho, embaixo da camisa. Aquela camisa estava ali há anos. Com certeza. Há anos aquela camisa estava ali. Não, tinha que ser anos, porque era muita sujeira, era muita poeira. Não é possível que era só meses, entendeu?
E ó, a casa montada, tudo direitinho, mas uma sujeira. E olha que eu não sou neurótica por limpeza. Então, tem que conservar limpo e adequado o seu ambiente de trabalho, assim como o seu ambiente de vivência, né? A sua casa, ok? É um dever. E aí, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Isso é uma vedação? Não, isso também é um dever, é dever do servidor. Pode, olha só, o direito de greve é um direito, eu sei. Mas durante o exercício de greve, que é um direito do servidor, né? Ok? Artigo 37 da Constituição Federal, combinado lá, né, com o artigo 7º, Constituição dos Direitos Sociais. E aí, esse direito existe, né, mas ainda não foi regulamentado até hoje. Aí usam aí emprestado as regras da iniciativa privada. Mas é fato que, olha só, servidor, você pode ir lá pleitear no movimento grevista, melhorias nas suas condições funcionais, mas não esqueça da coletividade, ok? Não esqueça do bem comum. Garanta aí serviços necessários para a defesa da vida e da segurança coletiva, tá bom? Ok? Então aí, qual é a resposta? Realmente é a letra C. Show? Bom, vamos lá para mais um desafio, mas antes deixa eu molhar minha garganta. Analise as seguintes afirmativas abaixo. A remuneração do servidor é custeada por ele próprio e até custeada por todos, perdão, e até por ele próprio. A remuneração do servidor é custeada por todos, até por ele próprio. Certo isso? Ele custeia a remuneração? Sim. Como assim? Como? Todos não pagam seus tributos? Sim. Para contribuir com a arrecadação do poder estatal? Sim. Essa arrecadação possibilita o pagamento dos servidores públicos? Sim. E o servidor público é um usuário também, é um cidadão que deve contribuir, pagar os seus impostos? Sim. Então, é verdade. A remuneração do servidor é custeada por todos, até por ele próprio. Eu sempre lembro da senhorinha criada, né? Que ela falou pra mim: tá bom, você ganha muito bem para aguentar o meu azedume. Aí eu falei pra senhorinha, assim, olha só, não. A senhora tem que ser educada porque faz parte da boa educação, né, da criação. Tô tratando a senhora bem, com educação, boazinha, não pode me maltratar, eu não mereço isso. Aí depois a gente acabou se entendendo. Mas ela falou isso: eu pago o seu salário. Eu também pago o meu salário, né? Se for assim. Então, a remuneração do servidor é custeada por todos e até por ele próprio. Está perfeita essa afirmativa. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público pode consolidar a moralidade do ato administrativo. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta. Exatamente. Vai consolidar a moralidade. Infelizmente, nem sempre o que é legal é justo, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Lógico, tem que cumprir as leis? Tem que cumprir as leis. Mas a finalidade deve ser observada e equilibrar com a legalidade. Porque o fiel cumprimento frio da lei nem sempre atende à necessidade do jurisdicionado administrativo e nem sempre atende ao bem comum. Ok? Certo? Então é isso. As leis foram criadas para ser observadas, é claro, né? Mas você percebe pela jurisprudência que a interpretação ela permite a aplicação na busca aí do bem comum, na melhor adequação para o bem comum. Então está perfeita essa afirmativa.
A função pública não deve ser considerada como exercício profissional, mas como uma forma de solidariedade com o próximo e de doação à sociedade. Hein? Como assim? Doação à sociedade. Que doação você não está recebendo? Para trabalhar? Que doação é essa? Não, está errado. E na solidariedade? Não está fazendo nenhum favor. Está trabalhando e recebendo por essa atividade. Então é dever. E tem que ser considerado como exercício profissional. Tem que ser considerado como exercício profissional. Está errada essa afirmativa, ok? A partir da análise, constituem regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. As afirmativas, e aí a 1 e a 2 estão corretas e a 3 está errada, então apenas a 1 e a 2, afirmativa 1 e 2. Tudo bem? Mais um. Consoante o que dispõe o Código de Ética Profissional Federal, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito... Cadê? Me perdi. Requisito de eficácia e moralidade. Então, qual é o núcleo da questão? Admitindo todavia ressalvas nos termos da lei. Então, o que está dizendo aqui a questão? Publicidade, ok? Requisitos de eficácia e moralidade. Mas existem ressalva à publicidade. O ato administrativo, ele é regido toda a administração pública, né? Em seus atos, é regida pela publicidade, pelo princípio da publicidade, ok? Os atos, as decisões administrativas devem ser públicas, salvo... Quais são as ressalvas que permitem, que vão afastar aí a publicidade por determinado tempo, num afastamento estratégico, ok? Não é que nunca venha a público, não é isso não, certo? Bom, entre as referidas ressalvas não se incluem. Então é a exceção da exceção, uma questão assim, ela não é difícil, mas ela é complicadinha nesses termos, né? Porque a regra é a publicidade com as ressalvas da lei. A ressalva já é uma negativa da regra, mas o que o examinador quer não é a negativa da regra, é a negativa da negativa. Não se inclui entre as ressalvas. Ou seja, aqui estão vários casos em que não vai haver publicidade, em que legitima a não publicidade do ato, mas tem uma que não se ampara nisso, não traz amparo para isso, ok? Casos de segurança nacional, legitima, né, a não publicidade dos atos? Sim, segurança nacional, ok? Então, se for para resguardar a segurança nacional, não publica os atos. Investigações policiais, claro. Se falar tudo que vai fazer, o bandido foge, né? Fica sabendo quais são as estratégias. Então pode haver sigilo, sim. Não vai ter publicidade. Contratos internacionais. Vai observar o sigilo? Só isso? Contrato internacional? Só isso? Não. Tem que ter publicidade. Hipótese de interesse superior do Estado ou da administração pública. No interesse superior do Estado e da administração pública, pode fundamentadamente legitimar um sigilo. Mas é da administração pública, não do administrador. Ok? Não é para proteger o agente, é para proteger a estrutura, porque a estrutura precisa ser protegida e isso interessa para a sociedade. Se quer uma administração pública forte, o Estado, ok? Forte. Então, se for preciso, sim. Contratos internacionais, não. Ok? Isso está no Código de Ética. Então, os contratos internacionais devem observar o princípio da publicidade
dos atos administrativos, ok? Bom, e a última questão desse bloco, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, relativo ao Decreto 1171, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de... Muito fácil, né? Só que essa aqui tem um detalhe a mais. Vamos lá? Advertência e multa pecuniária. Advertência e multa, não. Cuidado. Se você já estudou a CEP, né, Comissão de Ética Pública, as resoluções, a CEP pode até aplicar lá a advertência, né? Mas não é constante do decreto 1171, tá bom? Advertência e multa, não. Ressarcimento ao erário público. Você sabe que lá no artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 4º, nós temos lá como consequência da comprovação de improbidade administrativa a possibilidade de ser determinado ressarcimento ao erário para tanto indisponibilidade dos bens, não é isso? Ok? Podendo ser decretada, inclusive, a indisponibilidade dos bens. Mas não pela inobservância de um código de ética, o ressarcimento ao erário. Certo? E sim pela responsabilização civil, num reconhecimento, após o devido processo, de improbidade administrativa. Que mais? Suspensão da função ou contrato? Também não. Suspensão da função ou do contrato não é punição decorrente da inobservância do Código de Ética. Censura fundamentada em parecer ou limite nas promoções previstas na carreira. Limite nas promoções previstas na carreira não é penalidade, nenhum código, nunca vi. Pode ser consequência de uma penalidade, isso eu já vi. O agente público punido com suspensão fica por 1 ano, 2 anos inabilitado à promoção. Isso acontece. Perceba, o limite nas promoções da carreira não é penalidade. É uma consequência, um efeito de determinadas penalidades aplicadas nos termos da lei estatutária ou da lei de carreira, depende. Tá certo? Então também nunca vi limite nas promoções sendo rol de penalidade. Cuidado com isso. Efeito, consequência de uma penalidade aplicada. E aí, perfeito, censura, só acrescentaram fundamentado em parecer. Parecer da Comissão de Ética, é claro, né? Por mais branda que seja a penalidade aplicável, uma censurazinha, nem dói. Dói sim. Dói, incomoda, porque é um contexto pejorativo, todo mundo fica sabendo. Claro, publicidade, né, dos atos, e você sabe que o brasileiro é meio fofoqueiro, né? Gosta de uma... Aí, ó, colega, respondendo da Comissão de Ética, babado. Pois é. E é pejorativo? É. Ok? E, ó, sofreu censura. Pois é. Então, tem que ser fundamentado em parecer, tem que ser proporcionada ampla defesa, por mais branda que seja a penalidade aplicada. Isso vale aqui para o Código de Ética, também vale para o Estatuto dos Servidores, ok? Olha, se a autoridade competente, se a Comissão de Ética constituída está ali, ó, de cara, deu um flagra no servidor, praticando, né, a violação ao Código de Ética, precisa instaurar um procedimento, precisa observar esse procedimento, onde vai ser produzida a defesa, onde vai ser ouvido o servidor, precisa disso tudo, ela aplica de logo, de cara a censura, porque ela foi a testemunha, a própria Comissão de Ética, que sorte do servidor, né? Testemunhou a violação ao Código de Ética, hein? Pode aplicar direto ou precisa do procedimento?
para aplicação? Precisa do procedimento. Porque a nossa Constituição Democrática de 1988 vedou a condenação sem ampla defesa, sem um contraditório. Ok? Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença condenatória. Você usa essa regra, essa garantia constitucional do artigo 5º com a devida adequação e ingressa no campo administrativo. Ninguém pode ser condenado, mesmo no meio administrativo, sem ampla defesa, sem contraditório, sob pena de nulidade da penalidade aplicada, por mais branda que ela seja, ok? Certo? Então, resposta da questão, letra D, censura é a penalidade aplicável à comissão de ética, tá certo? Bom, paro por aqui, espero que você esteja gostando dos nossos desafios, da nossa revisão e que você já esteja na certeza de que vai gabaritar qualquer questão de ética, porque realmente é tranquilo de se resolver. Tchau, tchau!